A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje eu trago mais um estudo das parábolas que se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 1. Diz assim o Senhor Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo ao seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo? Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos seus devedores, dos devedores do seu senhor. Perguntou o primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao seu segundo devedor: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. E continuando, o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhe digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, este o receba nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se você não for digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amarás o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhe disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Administrar o tesouro de Jesus nesta terra, neste mundo ímpio, não é fácil. Jesus fala de um administrador que estava sendo infiel com seu patrão. Na realidade, ele estava roubando seu patrão de uma forma muito inteligente. A Bíblia diz que ele estava crescendo de um valor a dívidas que os devedores de seu patrão tinham. Eu retrato aqui 3 oportunidades do administrador infiel que tirou proveito desta situação. Chamou os devedores. Lucas 16, versículos 5 e 6. Isso significa 50 cados de azeite seria o mesmo que 1.750 litros. No versículo 5 e 6, ele chega e pergunta ao primeiro devedor quanto que ele deve. Ele diz que deve 50 cados. Então, 50 cados de azeite significa 1.750 litros, fazendo o devedor pensar que ele estava sendo generoso. Chamou o segundo devedor. No capítulo 16, versículo 7. Perguntou quanto ele devia. Ele diz 100 coros de trigo, o equivalente a 80 coros de trigo. Mas o administrador cobrou 100. Logo, ao cobrar o valor correto, ganhou compaixão do devedor. Fez o devedor acreditar que ele era generoso. Assim, se o patrão o despedisse, ele pediria ajuda a essa pessoa. Observação: nesta parábola, Jesus nos ensina que somos administradores infiéis. Administramos nossos talentos de maneira infiel e que todos nós fomos pegos fraudando o nosso patrão.
Deus, chegará o momento que todos nós iremos prestar conta a este patrão. E sabemos que não teremos como pagar. Devemos fazer como esse administrador infiel, apostar tudo nisso. Terceiro ponto importante, a amizade eterna. Lucas 16, versículo 9. Jesus está nos dizendo que para transformar nossas amizades em amizades eternas, isso é juntar tesouro no céu. Pois, ao invés de aproveitar a oportunidade para roubar um pouco mais, o administrador infiel resolve apostar tudo e acreditar que ele iria recebê-lo no tabernáculo eterno. Para finalizar, meu amado, eu quero concluir dizendo: é isso que eu e você devemos fazer. Sempre que tivermos que escolher, devemos acreditar na misericórdia do nosso Deus, que é o nosso patrão. Nós temos que acreditar que Deus nos confiou bens nesta terra, bens a qual nós iremos ter que saber administrar. Como você tem administrado o seu tesouro? Como você tem administrado na casa de Deus? Você tem administrado o tesouro de Deus conforme Deus tem lhe confiado? Você tem buscado administrar diligentemente na casa do Senhor? Pense bem, saiba de uma coisa, que diante de Deus, que é o nosso patrão, o nosso Senhor, a qual nós iremos um dia, diante dele, todos nós, prestar conta. Amém? Eu gostaria de orar por você. Pai amado, Pai querido que estás no céu, eu te peço, Senhor, sabedoria para que nós possamos, Deus, saber, Senhor, administrar cada talento que o Senhor nos deu, seja na tua casa, na tua igreja, seja no nosso lar, seja administrar, Senhor, as nossas amizades, tudo aquilo que o Senhor nos deu. Mas, amado Pai querido, que nós não venhamos ser, Senhor, como este administrador, agir com malandragem, querendo tirar proveito de coisas que o Senhor não nos deu, que o Senhor sempre nos ensinou o caminho reto, um caminho íntegro. Mas, amado Pai querido, eu te peço, Senhor, nos ajuda a ser o administrador da tua casa. Eu sei que somos falhos, Senhor, mas o Senhor, que é o nosso patrão, que está pronto a nos ensinar como administrar os bens do Senhor aqui na terra, que nós possamos conquistar verdadeiras amizades, amizades eternas, a qual nós iremos levar para a glória de Deus, a qual o Senhor nos prometeu, que um dia disse: eu vou preparar lugar, a casa de meu Pai há muitas moradas, e eu creio que o Senhor já preparou lugar para cada um daqueles seus filhos que são fiel para com os seus bens aqui na terra, que nós possamos administrar cada vida, Senhor, para o teu reino. Pai amado, Pai querido, nos abençoa, em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém.